Eu vou apresentar um colóquio chamado A Universidade, a Computação e as Barreiras. E vai ser sobre essas três coisas que eu irei falar, basicamente, nessa ordem. Quem sou eu? Meu nome é Rafael Castro, me formei no primeiro semestre de 2017 e eu faço mestrado aqui na UDESC mesmo. E eu criei os colóquios com o Renan, como já foi dito. Essa aqui é uma foto minha, para mexer nas redes sociais, então se você encontrar esse cachorro na rede social aí, sou eu, tá? Mas vocês entraram agora na universidade e vocês têm uma expectativa gigantesca do que é estar aqui, né? Você imagina aquela coisa maravilhosa, aquelas pessoas bonitas, sorridentes, radiantes, né? Felizes. E aí você, aos poucos, vai entendendo que a realidade não é igual à expectativa. A realidade ela é muito mais feia. A realidade dói, é feia, dói. Olha só que coisa doída é ver a realidade. Isso aqui é a realidade nua e crua. Isso aqui é a realidade. Isso não. Isso aqui é a realidade. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a realidade e tentar sobreviver a essas coisas que a gente tem aqui, né? Mas então, vamos começar falando sobre a motivação de apresentar esse colóquio aqui e entender esse colóquio. Vamos começar falando primeiro que, legal, né? A gente está aqui, a parte infeliz ficou para trás, agora essa coisa boa, né? Só estudar o que eu gosto, né? Não é essa... Pelo menos eu pensava assim, pô, agora eu entrei na coisa que eu me identifico, a ciência da computação, eu sempre gostei de computadores. Agora eu me identifico com a coisa, agora está tudo bem. Não vou ter que estudar geografia, que eu não gostava, né? Agora vai ser a maravilha, né? Só que a gente observa aqui que a taxa de desistência nesse curso é bastante grande. Foi realizada uma pesquisa para a professora Célia, acho que foi em 2015, acho que foi feita a pesquisa, esqueci de botar o dado aqui de que ano foi, mas ela identificou que o curso não era o que esperava e a dificuldade de acompanhar as matérias, com 48% e 24%, respectivamente, como as causas das desistências do curso, né? O curso tem uma taxa de desistência bem grande, né? E por que eu estou fazendo esse colóquio? Para reaproveitar um texto que eu escrevi quando eu estava no CACIC em 2015, né? Eu já fui do CACIC durante 2015 e 2016, e quando eu estava lá eu resolvi fazer um texto sobre a minha visão, né? Já estava esquecendo de mencionar, esse texto, esse colóquio aqui, pessoal, com certeza tem o viés da minha pessoa, tem muito da minha opinião aqui, tá? Tem coisa que é dado, que eu estou mostrando, tem coisa que é dado, mas tem boa parte que é baseada em minha opinião. Com certeza não é verdade a minha opinião, né? Minha opinião é só minha opinião. Não tem uma... Quer dizer, com certeza a minha opinião não é a verdade absoluta, né? Eu quero dizer isso. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu queria dizer aqui. Bom, e também tem uma motivação financeira de apresentar esse colóquio aqui. Por quê? Estar aqui tem custo, não é mesmo? Vamos ter uma imagem mais ou menos bem otimista do que é esse custo agora. Baseado no cálculo da renda dos professores, a renda bruta. Eu listei todos os professores efetivos daqui do DCC, só do DCC, tá? Do Departamento da Computação, e eu fui no site da transparência do governo de Santa Catarina e fui vendo a renda bruta de cada um e somando. Eu cheguei no valor de R$ 551 mil por mês para salário de professor efetivo do DCC. Isso é renda bruta, não é? Quer dizer que, por exemplo, digamos, o professor tem renda bruta de 15 mil, mas a líquida dele é tipo 10 mil, na verdade, então tem uma bate bem grande aí, né? Você falar que tem outros custos, né? Não é só a renda bruta que a universidade paga, tem vários impostos em cima, né? Então não é só isso. Isso aqui é bem otimista mesmo, essa conta, tá? Bom, e também não é só professor efetivo que a gente tem professor colaborador. Infelizmente, eu só achei na site da transparência 4 professores colaboradores. Então, tem alguns, acho que foram os 3 professores colaboradores que eu não achei lá, não tinha o valor do salário deles, né? Então, eu somei só 19 mil, mas eu sei que tem, na verdade, esse número é maior, né? Na realidade. E é claro que a gente tem disciplinas que não são dos professores do DCC, né? Por exemplo, cálculo é professor do DEMAT. Então, vamos supor que... e é claro que alguns professores do DCC eles dão disciplina para outros cursos também. Então, vamos supor que fica elas por elas nessa questão, que o custo do professor emprestado do DEMAT fica abatido, né? Fica empatado com o custo de quando a gente presta um professor para engenharia civil, por exemplo, para dar disciplina de programação, né? Fazer de conta. É difícil fazer essa conta, né? Tem muito detalhezinho aí.
que é difícil conseguir informação suficiente para ter a verdade absoluta ali, né? Ter o fato mesmo. Bom, mas quantos alunos temos, né? Nós temos em ciência da computação no bacharelado 308 nesse semestre matriculados, né? E em TADES, né, que é o tecnólogo, que tem 264 alunos. E também tem o curso do mestrado aqui também, que eu não consegui a informação de quantos alunos exatos tem, mas eu fiz uma estimativa otimista também e eu cheguei a 30 alunos. Pode ser que tenha mais, tá? O mestrado ele é bem menor em comparação aos outros, né? Tem bem menos alunos. Então, somando os alunos, somando os gastos só com professores, a gente chega ali que com gasto de professor a gente tem mais ou menos ali R$ 781 por mês. Então, pelo menos, vocês podem imaginar o seguinte, que o governo paga para vocês, dá uma mensalidade para vocês, uma mesada, para vocês pagarem uma universidade para vocês estudarem. É uma maneira de ver a coisa, não é? Porque aqui vocês não estão pagando nada para estar, né? Mas o governo está pagando para vocês esse valor aqui por mês. Bom, e tem outros gastos, né? Então isso aqui é um mínimo, pelo menos, que o governo está gastando, mas tem gasto com outros funcionários, que tem tipo, os técnicos, tem vários funcionários contratados aqui que eu nem conheço, por exemplo. Tem gasto de luz, tem gasto de equipamentos, todo esse material que tem aqui, a estrutura do prédio, que eu não tenho nem ideia de quanto custou, né? E sem falar o custo que você tem com a sua família, né? Porque muitos daqui não têm uma renda própria, né? Não trabalham, então provavelmente são sustentados pela família ainda, como eu já fui por bastante tempo, claro. E você tem um custo para a família de vocês, que às vezes você vive de outra cidade, tem que pagar o aluguel, que não é uma coisa barata, né? Então, eu quero chegar com essa motivação financeira aqui, que você tem um privilégio financeiro enorme de estar aqui, né? Você está sendo pago para estar aqui e não é pouco dinheiro que estão gastando com você aqui. É uma quantidade bem considerável de dinheiro, né? Que você pensa por mês, vamos supor que o gasto total fosse, sei lá, uns R$ 3.000 com você, entre a sua família e o governo estivesse gastando com você, o que na verdade é um chute muito otimista ainda, né? Por mês, isso por 4 anos, no mínimo 4 anos, é grana, né? É grana. É bastante dinheiro que estão investindo na educação de vocês. Bastante dinheiro mesmo. Então tem que fazer valer a pena esse dinheiro que estão gastando com vocês, né? Vamos lá. Mas então vamos começar a falar sobre o primeiro tópico, que é a universidade. Bom, o que é a universidade e para que serve, né? O artigo 207 da nossa Constituição diz que existe o tripé da universidade, que é a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. O ensino é dado pelo meio das aulas, a pesquisa é a aplicação dos conhecimentos básicos, que passado pelos docentes com finalidade de princípio de produzir algo novo, né? Então a pesquisa é a produção de conhecimentos novos, né? E a extensão é a busca de articular com a sociedade esses conhecimentos, tanto os velhos quanto os novos, né? Então, supostamente a universidade brasileira é um tripé, mas na realidade existe uma quarta perna nesse tripé aí, que depois eu vou falar para vocês o que é essa quarta perna. Vai ficar daqui a pouco eu vou falar isso. Então, mas para que serve a universidade, né? Bom, isso daí é no fator opinião mesmo. E, infelizmente, é opinião porque não tem ninguém ditando como que a banda deve tocar aqui no Brasil sobre as universidades, né? O governo deixa muito solto essas coisas, infelizmente. Mas, na minha opinião, o papel primordial das universidades é produzir conhecimento. Ponto. Para isso que serve uma universidade. Tem gente que pensa diferente. E claro que a universidade tem papéis secundários, né? Tem produzir especialistas, resolver problemas da sociedade por meio de inovações, transmitir conhecimento por eventos de divulgação, como esse aqui, criar pensamento crítico social e produzir mão de obra também, né? Para mandar para o mercado. É um papel secundário também. E qual é o papel dos cursos? O papel do curso não é o mesmo papel da universidade. O papel do curso ele tem uma finalidade bem específica que é diferente da universidade, que tem um papel bem mais amplo. O papel do curso é criar especialistas, bacharéis, licenciados, mestres, ponto. Ele não está preocupado com alguma coisa. O que você faz sendo especialista é decisão sua. O objetivo do curso é tornar você um especialista em ciência da computação. É basicamente isso. Bom, mas então por que entrar na universidade, né? Essa pergunta ela tem um fator pessoal bem grande, com certeza, né? E algumas pessoas acreditam que o principal motivo para entrar na universidade é para alimentar o mercado de trabalho. E isso é uma ideia, como você deve imaginar, equivocada na minha opinião. Porque o que aconteceu? Pipocou a universidade particular para tudo que é lado, de balde, né? Tem muita universidade particular,
o curso de ciência da computação era um curso que tinha muita concorrência antigamente e hoje tem pouca concorrência devido a essa grande quantidade de universidades que existe atualmente, né? E boa parte delas são universidades particulares. Claro que criou muita universidade pública nesse tempo, claro, também tem muita universidade pública nova por aí. Mas boa parte delas é particular mesmo. E o que acontece com essas universidades particulares? Diferente das públicas, né? Essas particulares, elas fazem pouca pesquisa. É bem residual a quantidade de pesquisa que elas fazem, né? E também acontece ali nessa universidade, quais são os principais problemas dessa grande quantidade, né? O efeito colateral ruim que tem isso. E o professor nessa universidade particular, ele acaba sendo uma coisa que está atrapalhando a troca, né? O que acontece, né? O sujeito, ele quer entrar na universidade para conseguir o diploma, para poder entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho supostamente quer o diploma, e a universidade quer dar esse diploma, né? Quer conseguir dinheiro através da venda desse diploma, e o professor algo ali atrapalhando essa troca, geralmente, né? O professor particular, o professor numa universidade particular, ele acaba sendo punido às vezes se ele tenta colocar um critério mínimo de proficiência do aluno, né? Então, muitas vezes o professor na universidade particular não pode reprovar o aluno quando ele deveria ser reprovado. Ele é coagido a não fazer isso, muitas vezes. E aqui, na particular, vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, às vezes numa turma de cálculo de 40 alunos, passa poucos, passa 2, 3. Quando eu fiz cálculo 1, passou eu e uma menina. Então, imagina que vocês imaginam isso acontecendo numa universidade pública, particular, uma mesma situação, numa turma de 40 alunos, passar 2 alunos? O que você acha que vai acontecer com esse professor se ele fizer isso? Provavelmente ele vai ser demitido, não é? Bom, por que realmente estar aqui, então? É a satisfação pessoal de estar aqui. Você tem que estar aqui, na minha opinião, por uma satisfação pessoal. Seja qual for a sua motivação pessoal, né? Bom, e os professores provavelmente estão aqui na universidade particular por uma questão de satisfação pessoal mesmo, né? Muitos estão aqui porque gostam de pesquisar, porque gostam de ensinar, contribuir com a comunidade, com projetos de extensão e assim vai, né? Então, para estar na universidade, tanto na questão de professor quanto de aluno, na minha visão, é porque você tem uma satisfação pessoal nisso, tá? Tanto se você é um aluno ou um professor, você tem esse aspecto da satisfação pessoal para estar aqui. Mas para quem que é a universidade, então? A universidade, segundo o ProUni, é para todos. E eu acho isso uma grande bobagem. A universidade não é para todos. A universidade é para todos que querem estudar. Ou então querem pesquisar, ou então querem ensinar. A universidade não é para todo mundo. A universidade é para um nicho muito específico de pessoas. Não é todo mundo que quer estudar por mais 5 anos depois de terminar o ensino médio, né? É uma coisa que não é todo mundo que quer realmente. Tanto que formar sem estudar, né? Pega meu dinheiro aí, né? Para esse que... Então, a universidade, ela é para todos que querem estudar. Bom, vou falar um pouquinho dos professores na universidade. E vou começar falando sobre, de maneira geral, qual é a função do professor. A função do professor é fazer vocês entenderem, né, o conteúdo. Não é fazer, ele não tem a obrigação de fazer você saber. Ele tem a obrigação de explicar o conteúdo e fazer você só entendê-lo. Então, saber não é a mesma coisa que entender, né? Tem uma grande diferença entre saber e entender. E é claro que os professores aqui na universidade, eles podem ser um tanto diferentes em relação aos do ensino médio, né? E isso vai também variar muito de qual ensino médio você fez, se for uma instituição particular ou pública, né? E, bom, qual é a principal diferença dos professores aqui do ensino, da escola básica, né, do ensino médio fundamental? Os professores aqui, devido ao tripé, eles não estão lidando só com o ensino, eles estão lidando tanto com fazer pesquisa, orientar alunos em TCC, estágio de orientação de estágio, né? Também tem IC, às vezes tem pós-graduação, como no meu caso no mestrado. E eles também têm que fazer a quarta perna, né? Que eles precisam ainda fazer trabalhos administrativos aqui na instituição pública, né?
Os professores, eles têm cargos administrativos. E alguns cargos administrativos eu acho que faz sentido o professor exercê-lo mesmo. Por exemplo, um chefe de departamento. Faz muito sentido ser um professor do departamento, ser esse chefe, né? Ser esse responsável administrativo pelo departamento. Mas muitas vezes os professores recebem afazeres administrativos que você pensa, o professor ele saiu para fazer um doutorado em, sei lá, em métodos de otimização, sei lá, extremamente específicos e... Ficou estranha essa frase. Ele saiu para pesquisar otimização, fez um doutorado em otimização. E o que ele sabe sobre administração? Ele não treinou a vida toda para fazer trabalhos administrativos. Ele é ruim em trabalhos administrativos, é isso que eu quero falar para vocês. Você está dando um trabalho para um cara que não é bom em fazer isso. E é isso que acontece aqui na UDESC e em outras universidades públicas. Os professores eles têm que lidar com 4 coisas. Eles têm 4 tipos de afazeres. Ele tem que ser bom em ensinar, ele tem que ser bom em pesquisar, ele tem que ser bom em orientar alunos, né? Ele tem que ser bom em uma porção de coisas. Imagina que tipo de profissional é esse, né? Que tem tanta, que é tão multi, é um canivete suíço, cara, né? Ele tem tanto tipo de coisa que ele pode fazer que é impressionante que você cobre isso do professor, na verdade. É muita coisa que ele precisa fazer. Bom, e é claro que os professores aqui na universidade, eles são um tanto heterogêneos, né? Eles não são todos iguais, né? Alguns vão ser melhores em pesquisa, alguns vão ser melhores em ensinar, até porque são muitas coisas que eles precisam fazer, né? Bom, mas aqui na universidade, alguns professores, às vezes, são bem próximos dos alunos, às vezes não são bem afastados. Alguns sabem bem o conteúdo, alguns não sabem o conteúdo bem, e eles estão lá dando essa matéria. E essa é a verdade mesmo. Tem professor que não sabe a matéria e ele está lá dando aquela matéria. Acontece isso. Então, se um dia você encontrar um professor e você está tendo essa matéria com o professor, parece que ele não domina esse assunto. Pode ser que realmente ele não domine o assunto mesmo. Mas ele está lá dando a matéria. Por quê? Porque permitiram. E alguns não querem nem ensinar, na verdade, eu acho. Alguns, às vezes, só estão mais interessados em pesquisar. E no Brasil, o único lugar, infelizmente, que você pode exercer pesquisa é a universidade. Você tem muito pouco instituto para pesquisa no Brasil. Então, só sobra a universidade, às vezes, o pesquisador. Às vezes, o cara, ele fez física, ele adorou pesquisar assuntos de física, mas não tem muito instituto de pesquisa de física no Brasil por aí, né? Então, sobra a universidade para ele. Ele vai ter que exercer cargo de docente também, além de pesquisador, né? Aliás, não existe no Brasil a profissão pesquisador. Não existe oficialmente essa profissão. Né? Pesquisar, no máximo, é um hobby para o governo. Bom, vamos continuar aqui. Então, agora eu vou falar para vocês a primeira dica das 3 dicas de sobrevivência. E eu vou falar para vocês que você é o principal responsável pela sua educação. Por que eu falo isso? Porque se você contar com os outros sobre a sua educação, isso vai dar muito errado. Então, se você está esperando que você aprenda o assunto graças à didática de um professor, você vai se deparar com... Você vai bombar na disciplina. Não vai dar certo isso, tá? Você vai bombar várias e várias vezes em várias disciplinas. Então, tenha em mente que você é o principal responsável pela sua educação. Então, se o professor tem didática ruim, ou ele não está ensinando legal, às vezes até mesmo ele não sabe o conteúdo, não use isso como desculpa para não passar na disciplina. O que eu mais vejo é aluno falando: ah, eu fiz cálculo 1 semestre passado com tal professor, aí eu não passei por isso. Sempre tem assim, eu não passei nessa disciplina porque eu fiz com tal professor. Essa frase vocês vão ouvir muito aqui. E essa frase, ela mostra o quê? Que esse sujeito não é o principal responsável pela educação dele. Ele acha que o principal responsável pela educação dele é o professor. Então, primeira dica de sobrevivência, não seja esse cara que terceiriza essa responsabilidade. Essa responsabilidade é de cada um. Ok, mas eu falei que vocês têm uma responsabilidade e é complicado você estar numa situação que o professor é ruim e você faz o que para passar na matéria se o professor não está colaborando na explicação? Bom, uma vez que isso não é desculpa, né? Você pode usar livros,
Hoje em dia tem uma coisa que não tinha antigamente, que é internet. Você tem um acesso muito fácil à internet, você tem muitos vídeos no YouTube para ver uma explicação de um determinado assunto. Então, se o professor não está dando uma aula legal, tem uma porção de livros desse assunto na biblioteca, tem vários vídeos desse assunto no YouTube. Então, tem outras maneiras. Então, se você não está entendendo o assunto e você acha que o motivo de você não entender é que a explicação do professor não é legal, se vira. Né? Tem várias maneiras de resolver esse problema. Várias maneiras mesmo. E isso é até bom, na verdade. Você passar por um professor que não tem uma boa didática ou não ensina bem, vai te fazer um bem se você souber aproveitar isso. Por quê? Você vai criar independência. Aqui eu fiz uma sequência do nível de dependência que você tem do professor. Você no ensino médio certamente dependia bastante do professor para aprender o assunto, entender o assunto. Né? Você tinha bastante dependência dele em relação a isso. Aqui você espera que tenha menos dependência na graduação. E cada vez menos. Conforme você vai avançando no currículo, no nível do currículo, você vai ter que ter menos dependência ainda. Então, começa a ter essa independência, né? Vai se desprendendo do professor para entender o assunto. Isso não quer dizer que você não deve utilizar o professor para entender o assunto. Você deve, mas não dependa disso, tá? Agora vamos mudar de assunto. Eu vou falar sobre computação. E eu coloquei aqui um glorioso Lambda Master Race aqui, porque a computação tem o símbolo como não oficial, o Lambda. E essa foto ficou engraçada, por isso que eu botei essa foto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre computação. Por que ciência da computação? Né? Por que vocês escolheram esse curso? É uma pergunta totalmente pessoal, né? Vai de cada um. De repente o cara se encanta por computadores desde cedo, ou então ele acha que é uma profissão do futuro, seja, sei lá, o que você tiver na mente aí. E às vezes, como no meu caso, eu entrei aqui no curso achando que eu ia trabalhar com tecnologia para jogos, eu gostava muito de gráficos de jogos. Então, eu vou entrar aqui na universidade porque eu quero descobrir como que faz esses gráficos legais. Eu quero entender essa tecnologia por trás. Como que funciona essa renderização, essa projeção de sombra. Era esse que eu tinha interesse no começo. Hoje, no meu mestrado, eu faço coisa que não tem nada a ver com isso. Então, às vezes o motivo até muda durante o processo, né? Conforme você vai conhecendo a computação, isso vai mudando. O seu interesse pode acabar mudando, é isso que eu quero dizer. E as pessoas, às vezes, chegam aqui sem saber o que é a ciência da computação. E eu vou falar para vocês, às vezes, até os professores não sabem o que é a ciência da computação. Isso é verdade. Mas então, o que é a ciência da computação? E eu vou ser honesto com vocês. Eu seria terrível em explicar para vocês o que é a ciência da computação. Tá? E para vocês aprenderem o que é a ciência da computação, às vezes demora, né? Porque as primeiras fases, a primeira tem pouca disciplina de sei lá, algoritmos, que é mais próximo de computação. Na segunda tem LPG. Então, para você chegar aliás, programação e ciência da computação não são a mesma coisa, tá? Programação é só um dos assuntos da ciência da computação. A ciência da computação é muito vasta. Então, demora para você ter uma boa visão do que é a ciência da computação. Demora bastante assim, ao longo do curso. Né? Você tem que ir lá na terceira fase, que às vezes você começa a ter LFA, ou então lá pela quinta, que você tem sistemas operacionais, ou redes, compilador, essas matérias que são da diversidade da área da ciência da computação. Então, ao invés de tentar explicar cada uma dessas coisas para vocês, porque seria muito demorado, seria muita coisa, tem muito assunto que eu não entendo bem, não é minha especialidade, né? Então, ao invés de explicar para vocês, eu vou passar um vídeo. Mas antes disso, eu vou passar a segunda dica de sobrevivência para vocês, que é envolva-se com curso. Isso é importante justamente por essa questão aqui de que você demora para saber o que é a ciência da computação. Então, se você se envolve com um curso, você às vezes tem a possibilidade de conhecer algo que você só veria mais para frente. Então, você está aqui na segunda fase, de repente, se você se envolver com um grupo de pesquisa de IA, você vai estar estudando assuntos que você só veria na quinta fase. Então, você se envolver com um curso ajuda você a criar paixão pela coisa. Criando paixão pela coisa, você ter mais vontade de estar aqui, né? Então, você tem uma chance maior de sobreviver aqui também. Então, se envolva com o curso, né? Participe dos grupos de pesquisa, vá nas maratonas, vá nos colóquios. Os colóquios, eles abordam vários assuntos da computação, então você tem uma chance legal de conhecer um assunto novo aqui. Agora sim, o que é a ciência da computação?
agora sim que eu vou passar o vídeo sobre o que é a ciência da computação, porque eu não conseguiria explicar em tempo hábil aqui. O vídeo tem 10 minutinhos, ele é em inglês, mas tem legenda, tá? Então eu vou passar o vídeo para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem interessante para vocês, tenha dado uma visão boa sobre o que é a ciência da computação. E agora eu já vou mudar para outro assunto, que é as barreiras, que vai derrubar muita gente por aí, né? Essa parte da apresentação é focando principalmente nas principais dificuldades que nós temos quando entramos aqui no curso, né? Do que a gente se atrapalha, né? O que a gente às vezes coloca a carroça na frente do boi, essas coisas assim, né? Então eu vou começar falando um pouco antes de entrar aqui, né? Que tem uma coisa de muito errada na nossa educação básica. E a principal razão, as principais razões de algo muito errado na nossa educação básica, na parte do ensino médio e fundamental, é a instabilidade dos professores, né? Que eles não têm um emprego fácil, um emprego estável, quero dizer, que eles não é fácil certamente, né? Mas que professor em ensino médio e fundamental não é uma profissão de verdade, parece que é um hobby, é um bico, né? Que eles ganham uma miséria para aguentar um monte de gente insuportável que não tem respeito pelo professor. E é isso aí mesmo, os alunos no ensino médio fundamental muitas vezes estão cagando para os professores. É um desrespeito muito grande. E a culpa disso é dos pais. É basicamente isso que eu tinha para falar sobre essa parte do comportamento dos alunos. E também tem uma questão aí do governo que está sendo conveniente com isso, né? Ele está proibindo a reprovação, basicamente, né? O governo resolveu, o MEC resolveu controlar muito essa questão da reprovação por um motivo que era a evasão, né? Você tinha muita gente reprovando e no fim a pessoa acabava desistindo de fazer o ensino fundamental ou médio e não fazia nada, né? Ele saía da escola, basicamente. Então porque o aluno se sente desestimulado, né? Tá vários anos na quarta série, ele acaba desistindo. Bom, então o governo acabou fazendo que a reprovação quase não acontecesse mais. Acho que não acontece mais, né, a reprovação. Médio já acontece. Eu acho que a partir da metade do fundamental, pelo 7º, 8º ano, talvez, parece que dá para reprovar. Então, mas reprovação é mosca branca, né? Tá difícil ver um aluno que reprova ultimamente. E os resultados, né? Os alunos saem do ensino básico, saem do ensino médio, às vezes analfabetos, né? E principalmente analfabetos em matemática. E o pior da matemática é que você não tem, você tem dívidas, você não tem dúvidas, né? Então a matemática ela é acumulativa, né? Um assunto depende do anterior. E isso daí dá um problema muito grande quando chega aqui, né? Porque já vi vários casos de alunos que chegam aqui para fazer cálculo e durante o ensino médio, devido como tem uma grande instabilidade dos professores, às vezes fica um período sem professor porque está trocando de professor, né, por algum motivo, porque o professor ele não é efetivado, ele é só um concurso para um emprego temporário, né? E o que acontece às vezes é que fica um período sem professor. E às vezes ele não tem um assunto. Às vezes chega aluno aqui para ter cálculo, como que ele vai passar em cálculo se ele não aprendeu polinômios no ensino médio? Não vai conseguir passar em cálculo sem saber polinômios. Ou funções. Então esses assuntos, às vezes, eles são deixados de lado, né? Eles não têm esses assuntos e chega aqui e vai ter uma dificuldade muito grande. Ele vai ter que compensar esses assuntos que ele não aprendeu no ensino médio agora. Isso daí é bastante ruim para ele mesmo, ele vai ter bastante dificuldade, é uma grande barreira. E essa questão é pouco culpa dele, eu acho. É mais culpa da instituição, do governo, do sistema, né? Mais culpa, nesse caso, eu vou botar a culpa no sistema mesmo. Acho que é mais culpa do sistema. Mas agora ele pode tentar compensar o sistema que falhou com ele, né? Ele pode estudar por conta própria e recuperar isso que ele perdeu. E as principais barreiras, independente de como foi a sua educação antes, vai ser estudar e aprender. Por quê? Ninguém ensina a gente a estudar, tampouco aprender, né? Mas isso são coisas que têm método. Tem maneira certa de fazer isso, maneira errada, né? E a maioria das pessoas fazem justamente os erros mais básicos e óbvios na hora de estudar. Então, você tem coisas que são bastante óbvias, mas as pessoas estão fazendo mesmo assim. Por exemplo, as pessoas acabam estudando muito e errado, né?
E no momento, principalmente no momento errado. O clássico é estudar para a prova. Estudar para a prova, você vai saber para a prova. Às vezes vai saber até mais ou menos, porque às vezes ele deixa para estudar para a prova um dia antes, e não dá para estudar todo o assunto, né? Então o cara às vezes vai lá e tira no máximo 6, se ele estuda para a prova, né? Então estudar para a prova é uma receita para tirar nota baixa, com certeza. E ter dificuldade em passar nas matérias, e além disso o cara não vai saber mesmo, vai saber só para a prova. E outra coisa que eu vi bastante, eu vi em massa isso durante o curso todo, é que os alunos basicamente, eles vão para a aula para copiar coisa do quadro. Às vezes eu acho até engraçado, porque tem professor que não sabe o assunto, ele leva uma cola que ele copia para o quadro, aí depois o aluno copia o do quadro para o caderno dele. Qual é o sentido disso, sabe? Vocês estão brincando de quê? De copiar texto? Isso não é estudar, né? Mas enfim, não é para copiar, pessoal. Vocês não são máquinas de xerox. O que você tem que fazer durante a aula é tomar notas. Aquilo que o professor falou que você achou mais relevante, mais importante, você tem que, de fato, anotar. Agora, copiar do quadro, qual o sentido disso? Tem livros que têm vários exemplos, às vezes é um exercício de cálculo. Os livros têm um exercício de cálculo, não precisa copiar. Ou então, todo mundo tem celular hoje em dia, quase todo mundo tem celular hoje em dia, quero dizer. Então, bate uma foto do quadro, pronto. Se é importante ter aquele exemplo e está com preguiça, quer dizer, nem é preguiça, né? Porque uma baita perda de tempo mesmo, né? Ficar copiando do quadro, bate uma foto, resolveu o problema numa fração de segundo. E o professor também não é o autor daquilo que ele está escrevendo, né? Ele raramente é o autor das ideias o cálculo que inventou foi Gauss. Então, o professor de cálculo ele não tem... ele não é o inventor do cálculo. Então, o que ele está escrevendo ali sobre cálculo, você tem um livro. Então, tome notas. Esse é um dos principais erros. Mais erros. Vamos lá. Outras barreiras. Ver aula não é estudar. O pessoal vai para a aula, ele acha que aquilo conta como estudar. Aquilo não conta como estudar. Ele pode até entender o assunto. No momento, ele acha que ele sabe. Porque quando a gente entende, puxa, eu entendi, então eu sei isso daí agora. Esse é o pensamento da maioria, né? Eu mesmo faço isso às vezes. Ver aula é um ato em grupo e passivo. Quando você está vendo aula, você está fazendo praticamente nada de ativo. Você só está assistindo, é uma atividade passiva. Que, inclusive, é uma maneira bem lenta de aprender um assunto. Ler um livro é uma coisa bem mais rápida para entender um assunto, geralmente. Tem exceções, né? Eu sei que pontualmente às vezes é bom você ver uma explicação e tal, mas às vezes ler o livro é muito mais rápido, muito mais objetivo do que assistir uma aula. E muito mais prático também, né? Você não precisa sair de casa para ler o livro. Né? Para vir ver uma aula você tem que vir aqui se deslocar para o UDESC, às vezes o cara mora longe pra caramba. Então é mais fácil ler um livro, né? Mas infelizmente isso aqui não é muita opção pra gente, porque você tem que ter presença na aula, né? De 75%. Então você é meio que obrigado a ver a aula, né? Pelo menos 75% das vezes. E vocês não estão utilizando o professor da maneira correta, né? A melhor maneira de aproveitar o professor é tirar dúvidas pontuais com ele. A melhor maneira é você ler o livro e o que você não entendeu, você chega ao professor, não entendi isso aqui. Não entendi esse exercício, não entendi o que quer dizer esse tópico aqui, essa frase, não entendi. Chega para ele e pergunta isso. Vai ser uma maneira muito mais eficiente para você e para ele de estudar, né? Porque é uma coisa muito mais rápida para o professor, porque ele não tem que preparar uma aula gigante, que demora quase 2 horas. Uma coisa pontual é muito mais simples, né? Muito mais objetivo. Muitas vezes a pessoa não utiliza a monitoria. A monitoria é um momento excelente para estudar, né? Porque você pode começar o exercício na monitoria e já tem alguém ali pronto para te ajudar. E raramente pegam num livro, né? A biblioteca aí às vezes está só juntando poeira nos livros. Então, a dica que eu dou para vocês, utilizem os livros. Tá? O livro é muito, muito bom mesmo. Muito bom estudar por livro. E outro erro, que é o clássico, né? Que é fazer grupo de estudo. E eu já falei para vocês, né? Que assistir a aula é passivo e em grupo, né? Estudar é ativo e solitário. Às vezes até estudar em grupo tem uma parte ali que dá para aproveitar, na minha opinião. Que é o seguinte, tem uma coisa que é você aprender, fixar um assunto ensinando ele.
Então, quando um colega chega para você para vamos estudar em grupo, na verdade, esse colega ele quer o quê? Ele quer que você explique o assunto para ele, né? Ele só não quer dizer isso diretamente, né? O estudar em grupo é uma maneira sutil de dizer, me explica o assunto, por favor. Então, você às vezes até topar ensinar ele o assunto é bom para você, porque você vai estar treinando o assunto, né? Explicar o assunto, quando você explica o assunto, você pensa, puxa, eu realmente sei o assunto. Então, às vezes ensinar, fazer um grupo de estudo tem até um lado bom, mas quando ninguém do grupo sabe o assunto e eles querem aprender juntos o assunto, vai dar errado. Vai dar totalmente errado isso. Vamos começar a conversar assuntos que não tem nada a ver, vai perder o foco. Então, e às vezes vão ficar batendo cabeça juntos porque não vão entender aquilo lá. Então, estudar em grupo, uma péssima ideia. Salvo se for uma ideia do famoso método Learning by Teaching. Se você tiver com a intenção de ensinar o pessoal do grupo, pode até ser. Bom, tem outras barreiras também. E essas barreiras aqui, por exemplo, a grade curricular. A gente tem 4 anos, né? Tem uma carga horária que foi dividida em 4 anos, mas essa carga horária foi dividida em 4 anos não porque eles acham que é o adequado de se fazer em 4 anos. Eles pensam, puxa, essa carga horária aqui está bacana em 4 anos. Não foi assim. Eles colocaram 5 anos de curso em 4. Por quê? Motivo político, basicamente. Tá? Porque é mais interessante para o Estado você promover um curso de 4 anos do que de 5. Né? E sem falar que acredita-se, tem uma fé, parece, de que o curso de 4 anos é mais atrativo. Não sei por que de onde tiram isso. Para mim é bobagem isso. Então, na verdade, esse curso aqui tem 5 anos, não 4. Tá? Então, é claro que vocês têm, na verdade, são 7 anos que vocês têm para se formar, se eu não estou enganado, né? Então, dá para fazer em 5, tranquilo. Uma das dicas que eu dou é, não fica preocupado em terminar nos 4 anos. É uma parcela muito pequena que termina em 4 anos. Acho que a Karina viu qual é a porcentagem de pessoas que terminam em 4 anos mesmo. Assim, é minúscula a quantidade de pessoas que formam em 4 anos. Então não fica preocupado em formar em 4 anos. Planeje-se para formar em 5, ou então às vezes se você quer fazer com mais calma, mais tranquilidade ainda, 6 anos. Você não está atrasando. É só uma questão de planejar direito, é uma questão de como encarar a coisa. Se você formou em 5, não é que você atrasou 1. Você se planejou para 5 e fez em 5. E tem outra questão importante aqui. Para você estudar, você tem que estar bem. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar com uma saúde emocional boa. Se você não está legal, se você está acontecendo uma coisa chata com teus amigos, ou então está brigando com a tua namorada, isso vai abalar você de repente. Isso vai atrapalhar com certeza você estudar. Então uma dica que eu dou é buscar estar bem emocionalmente. Também fisicamente, faz parte também. Porque atrapalha bastante. É difícil conseguir estudar quando você não está legal. É muito difícil mesmo. Assim, é difícil ao ponto de ser impossível em alguns casos. Então, pessoal, minha terceira dica de sobrevivência é aprender a estudar. Porra. Porque é o que vai salvar você. Saber estudar é uma das principais coisas. Então, pessoal, era essa apresentação que eu tinha para dar para vocês. Eu tenho aqui um livro que ele contém muito dessas questões aqui que eu botei no assunto de barreiras, que é um livro do professor Pierre Luigi. É um professor que já morreu, na verdade, ele já faleceu há algum tempo atrás. E o livro se chama Aprendendo Inteligência. É basicamente como estudar, aprender a estudar. E eu vou dar esse livro para um de vocês. É um livro usado, não é um livro novo, tá? Inclusive ele teve um problema na cola dele aqui que ficou um pouco solto as páginas. Mas é um livro muito bom. E ele é baratinho, dá para comprar aí acho, por R$20 na livraria. Eu vou dar esse livro aqui para o calouro que me disser quais são as 3 dicas que eu dei hoje, as 3 principais dicas.